Paz do Senhor, irmãos, boa tarde. É uma alegria mais uma vez estarmos juntos nesta manhã, já beirando já a tarde. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado e nós palestrarmos um pouco sobre a Sua Santa Palavra. Neste domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição, o domingo da esperança, o domingo da vitória, o domingo das pedras removidas, o domingo diferente de todos os demais. Eu quero falar hoje de algo que parecia já estar perdido, certo? Eu quero falar da ressurreição de Cristo. Ressurreição é esperança, ressurreição é libertação, é vida, certo? Então, é isso que eu quero, nesses minutos aqui, transmitir para o coração dos meus amados e todos aqueles que por acaso assistirem este vídeo, vocês sejam edificados e possa gerar uma confiança, uma esperança através da palavra de Deus no coração dos amados. Louvado seja Deus. Eu quero ler a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 28, que fala acerca da ressurreição de Cristo. Diz a palavra de Deus: no findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. E depois depressa dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos: vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como vos digo. Retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Então, meus queridos irmãos, esta palavra, esse texto que eu li, é muito conhecido todos os cristãos, seja ele evangélico, seja ele católico, ou mesmo aquelas pessoas que não têm nenhuma religião. No mínimo, elas já ouviram falar acerca da ressurreição de Cristo, certo? Mas a ressurreição de Cristo, ela foi a garantia da nossa vida eterna, da condenação eterna. O apóstolo Paulo, ele se expressando nas suas cartas, ele fala que se Cristo não tivesse sido ressuscitado, tudo seria vão. Seria vã a nossa fé, seria vã a nossa confiança, seria vã tudo, na verdade. Não haveria salvação, mas graças a Deus que ele já havia dito aos seus discípulos tudo o que teria que acontecer com ele. Meus queridos, por quê? Porque Deus, antes dele criar todas as coisas, quando ele iniciou, ele também já findou. Deus não é feito homem que precisa ou que depende de alguma coisa, certo? Para querer prever o seu futuro. Não. Tudo ele criou, tudo está claro e patente perante os seus olhos. Ele sabe de tudo. Quando ele criou você, ele criou a mim,
ele já tinha designado o seu último dia, o meu último dia. Então ele sabia que tudo isso ia acontecer. E Jesus, ele havia dito que ele ressuscitaria, que ele seria preso, que ele seria crucificado e que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Então, o ser humano, na sua incredulidade, ele tem dificuldades de crer na palavra de Deus. Ele sempre teve. Os apóstolos, eles tiveram esta dificuldade. Os apóstolos, os discípulos, aquelas pessoas até íntimas dele, certo? Eles foram incrédulos concernente a isso. Então nós sabendo que a palavra de Deus, ela teria o seu cumprimento, certo? No terceiro dia em que ele ressuscitaria, embora alguns não crescem, porque eles estavam com medo, eles estavam trancados, os discípulos desanimados, abatidos, por causa de todos os acontecimentos que aconteceram naqueles dias ali, que foram dias cruéis, terríveis, dias difíceis que eles tiveram que passar. E que havia aquela esperança, mas uma esperança mínima no coração daqueles homens. Mas que algumas mulheres, conforme diz Maria Madalena e outra Maria, diz que elas tomaram a decisão de ir até o sepulcro, certo? E elas conversaram no caminho, quem nos removerá a pedra? Então, mas embora as dificuldades elas tivessem sido postas, para que elas mesmo não fossem, elas continuaram com o seu propósito. E elas foram até o sepulcro. E diz a palavra de Deus que um anjo desceu do céu e ali deu um terremoto terrível e as portas do sepulcro elas foram abertas, elas caíram por terra. Então, queridos, nós sabemos, certo, que muitas coisas na vida da gente, que a gente até nem acredita, que a gente não crê, que a gente às vezes não faz nem caso mais. E às vezes essas portas elas já estão abertas, a porta que a gente tentou abrir com as nossas próprias mãos e não conseguimos. Mas quando há uma promessa de Deus, as coisas são diferentes. Foi o que aconteceu com Jesus, certo? Então o anjo desceu do céu e ali teve um grande terremoto e aquelas mulheres quando chegaram, elas viram que a porta do sepulcro já estava aberta, já vinha caído por terra tudo aquilo ali. Então, amados, e os guardas que estavam ali, ele vendo tudo aquilo que havia acontecido, eles desmaiaram, eles caíram como mortos. E o anjo falou para aquelas mulheres, vocês buscam a quem? A Jesus? Ele não está aqui, ele está vivo, ele ressuscitou. Amados irmãos, aquelas mulheres ficaram, diz a palavra de Deus, e que também disse, vai depois e conta aos meus irmãos que eu estarei lá com eles, que eu vou estar com eles. Então elas abraçaram a Jesus, elas abraçaram ali os pés de Jesus naquele momento e tanto com medo como com alegria. É até difícil de entender isso, medo e alegria ao mesmo tempo. Por quê? Porque agora ela estava vendo que realmente Jesus era tudo aquilo que ele havia dito. Então, querido, esta palavra desta manhã para o teu coração é que você permita que Jesus ele ressurja sobre a sua vida. Que a ressurreição, que a Páscoa de Cristo, se você já é um salvo, se você ainda não é, se você ainda não conhece a Ele, ou se você já conhece a Ele, que hoje você abra o seu coração, que hoje você saiba que Jesus Cristo vive
E se ele vive, nós temos uma esperança, nós temos uma convicção, nós temos uma certeza da sua promessa, que ele disse que ele voltará. E nós sabemos que depois de cerca de 40 dias ele esteve com seus discípulos e ele fez uma promessa. Antes dele subir aos céus, ele disse, quando ele estava ali reunido em Betânia com todos os seus discípulos, ali todos viram ele subir aos céus. E desceram 2 anjos e disseram para ele: varões, por que vocês estão olhando para as alturas? Este Jesus, esse não é outro. Esse Jesus, do mesmo modo que vocês viram ele subir, ele também descerá. Ele virá buscar a sua igreja. Essa é uma esperança viva, é uma confiança que nós temos, porque Jesus está vivo. Aonde é que ele está, pastor? Ele está na sua vida. Ele vive em você, embora ele está sentado à destra de Deus e intercedendo por nós, mas a sua palavra diz que ele é a cabeça da igreja. Ele é a cabeça e a igreja é o corpo de Jesus Cristo. E com certeza, se ele é a cabeça, permita que ele domine, controle, lhe oriente em tudo que você precisa fazer. Coloque ele na frente das suas decisões, coloque ele na frente de tudo que você precisa fazer, tudo que você tem para fazer. Ponha ele em primeiro lugar e você verá a manifestação da glória dele no seu dia a dia, no seu viver, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, na sua vida espiritual. Saiba de uma coisa, ele ressuscitou. Ele está vivo. A palavra de Deus diz que ele é a nossa Páscoa. O cordeiro que foi sacrificado, hoje ele vive. Louvado seja Deus. Por isso, creia que o seu amanhã não depende das circunstâncias terrenas ou externas, mas sim que o seu amanhã, que a sua vida, que os seus projetos, que a sua família está diante do Senhor. Que Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa. Amém? Mas eu quero pedir a você, para que você venha se inscrever em nosso canal, certo? E você possa deixar também, assistindo essa mensagem, você possa também compartilhar com outras pessoas, certo? Para que o nosso canal também ele possa crescer, tá bom? Então você se inscreva no canal, como diz, dá aquele joinha, certo? E também você possa estar compartilhando com outras pessoas. O meu canal é Pastor Gildo Menezes Oficial, tá bom? Um grande abraço a todos, que Deus abençoe. Um feliz domingo, domingo abençoado na presença do Senhor. Um abração em nome de Jesus. Amém.